Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkhava bhavet. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos possam escutar coisas auspiciosas e que não haja miséria, nem sofrimento, nem tristeza em nenhuma parte desse universo. Om paz, paz, paz. Boa noite a todos. Na última parte desse mantra, a gente falou que não haja nem sofrimento, nem miséria, nem tristeza, nenhuma parte. Vocês têm sofrimento ou não? Ou só eu? Algum tipo todo mundo tem? Sim. Maior ou menor grau, não tem jeito. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Problemas, faz parte. Nas escrituras védicas, tem uma aparente contradição. Em algumas partes, em alguns textos sagrados é dito Dukkhalayam, por exemplo, no Bhagavad Gita, fala: esse mundo é a morada do sofrimento. Pessimista, né? Em algumas outras tem algumas expressões, por exemplo, que falam: nós viemos da bem-aventurança, nós existimos na bem-aventurança e a gente vai se dissolver na bem-aventurança. Como é possível o mundo ser a morada da miséria e o mundo ser um oceano de bem-aventurança? E isso é a nossa experiência no mundo. O que determina se o mundo é o oceano de miséria, ou o mundo é um oceano de bem-aventurança, é a nossa experiência no mundo, como a gente enxerga e recebe o mundo. Então os mestres falam que tem algumas fases. Uma pessoa que não tem nenhum contato com espiritualidade e ela só pensa em desfrute e nos prazeres do mundo, ela pensa que o mundo traz felicidade, mas ela pensa. Ela só está desfrutando, buscando atrás da satisfação dos seus sentidos. Ela imagina que ela está feliz. Quando ela de repente tem algum contato com espiritualidade, algum pequeno despertar, e ela começa a tentar seguir esse caminho, ela olha e fala: como é possível que eu podia viver só daquele jeito? Agora eu enxergo. Eu estava batendo cabeça só. Eu estava buscando felicidade onde, na verdade, não é ali o caminho. Então ela percebe agora que eu estava no caminho errado. Ela olha para dentro da cabeça dela e fala: olha quantos desejos eu acumulei, olha quanto apego eu desenvolvi. E isso me faz sofrer. Então, nesse processo intermediário de um crescimento, de uma expansão de consciência, de uma compreensão verdadeira da existência, a gente percebe sofrimento, tristezas. E quando o mundo torna-se um oceano de bem-aventurança? Quando a gente amadurece espiritualmente. Quando a gente cresce, a nossa consciência, a nossa percepção expande, e aí a gente consegue perceber além dessas oscilações, desses altos e baixos. Por exemplo, nossos mestres. Eu já falei para vocês algumas vezes, perguntaram para o nosso mestre, para o Guruji: você consegue ficar bravo? Você consegue ficar triste? Ele parou um pouquinho e falou: impossível. Eu sou um oceano de alegria. Essa é a experiência que a gente está buscando. A gente está no meio do caminho, a gente tem que seguir. E aí uma pergunta para vocês. De onde vem nossa miséria? De onde vem nossos problemas? De onde vem nosso sofrimento? Alguém? Da mente. Legal. Mais alguma ideia ou não?
Do ego. Da insatisfação. Insatisfação. Desejos. Está aumentando, hein? Tem um texto sagrado que chama Yoga Sutra de Patanjali. E é um tratado maravilhoso sobre yoga. É um tratado mais completo que existe sobre yoga e é o mais antigo. Então ele pôs de uma maneira completamente sistemática o que é yoga, qual é a meta da yoga, quais são os obstáculos da yoga, como a gente faz para chegar num estado de comunhão. E ele descreve dessa mesma maneira sistemática quais são as causas da miséria na nossa vida e do sofrimento. Em sânscrito ele chama de pancha klesha. Klesha significa sofrimento, miséria, e pancha significa 5. Então, todas as misérias, todos os nossos problemas, todas as nossas experiências de sofrimento no mundo vêm de 5 fatores. Eu falo e vocês repetem em sânscrito. É aula de sânscrito hoje. Avidya. Asmita. Raga. Dvesha. Avinivesha. Entenderam? 5 fatores. Avidya, ignorância. Raga, não, asmita, ego. Raga, gostos. Dvesha, o oposto, aversão. E a Avinivesha ou é medo da morte ou é um apego muito intenso e desequilibrado à vida. Muito apego. 5 fatores. Eles são uma família. Essa família está sempre junto com a gente. Esses 5 vivem com a gente. E esse primeiro fator, chamado avidya, ignorância, é a raiz dos outros 4. O que é ignorância? O que é ignorância? Nós somos ignorantes ou não? Eu não vou falar nada para não causar conflito, né? Para não arrumar briga, né? Eu não vou acusar ninguém. E o que é sabedoria? Conhecimento? Todo mundo quer saber alguma coisa. Todo mundo, ninguém quer ser ignorante. Quando eu estava pensando nesse negócio de ninguém quer ser ignorante, antes de eu entrar nesse caminho da Kriya Yoga, eu fui numa palestra de um grande montanhista. Ele era muito experiente. E ele estava ensinando nessa palestra sobre como reconhecer, através de vento, de nuvem, de mudanças de temperatura, quando era arriscado você estar em determinados locais, na mata ou nesses lugares, e como você deveria proceder. E aí ele perguntou se alguém tinha alguma experiência. Eu contei uma vez que eu estava numa praia completamente deserta e bem longe de onde eu estava acampado, e começou a cair trovão na areia. Eu não tinha o que fazer, eu só dava para correr para chegar na barraca. E eu contei isso pensando que ele fosse dar algum conselho, ou falar se poderia ter feito isso ou aquilo. E aí, no meio da palestra, quando eu falei para ele, ele vira e fala assim, Deus protege os ignorantes. Eu falei, puxa, que maravilha.
Eu contei até 10, respirei. Eu não falei nada, mas eu pensei, realmente Deus protege os ignorantes. Se ele tivesse falado isso para alguém que tivesse esquentado, ele tinha perdido uns 2, 3 dentes aí. Ninguém quer ser ignorante. Se a gente pensar na nossa vida normal, a ignorância traz sofrimento e miséria. A gente não está nem falando do caminho espiritual agora. E por que a ignorância traz miséria? Então vamos supor, você vai cozinhar e não sabe. E aí você enche sua comida de sal. Ou não cozinha direito. Vai trazer algum tipo de miséria. Quando você for comer aquele negócio, fala, meu Deus do céu. Eu não sei manusear algum instrumento. Eu me corto, eu me machuco. Então a ignorância de algo traz miséria, até mesmo na nossa vida diária. Mas aqui, que tipo de ignorância a gente está falando? Que tipo de ignorância é a causa de todos os nossos sofrimentos? Alguma ideia? E o que é ignorância espiritual? Então, que ignorância é essa? Ignorância de eu não sei quem eu sou. Eu não sei, na verdade, o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não sei qual é a minha meta dessa existência. E isso é a causa. Se eu não sei quem eu sou, quando eu estabeleço uma relação com o mundo, sem saber quem eu sou, eu arrumo enrosco. Então essa ignorância é a causa principal de todo sofrimento. Através dessa ignorância da nossa verdadeira identidade, da nossa razão de existir, ou para onde a gente está indo, vem todo o resto. Dá para entender isso ou não? Eu ouço falar, eu sou a essência divina. Eu leio, mas será que eu estou realmente estabelecido nisso? Vocês acordam de manhã e vão olhar no espelho, ai, como eu sou uma alma linda? Acho que não. Eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu sou esse monge, eu sou isso, sou aquilo. Então eu não sei quem eu sou. E isso é a ignorância, chamada a ignorância espiritual. E a ignorância traz à luz os outros 4. Então esse sábio Patanjali, nos próximos versos, ele fala que a ignorância é o campo onde os outros 4. Vocês lembram quais são os 4? Ego, gostos e aversões e medo da morte. Esses 4 brotam desse campo da ignorância, a partir da ignorância. Uma pergunta para vocês. Quando começou a ignorância? Tem algum começo ou não? Porque todos nós somos a essência divina. De onde veio esse negócio que me faz olhar e me entender como um ser limitado, como um ser humano só, que tem começo e fim, que é pequeno? De onde veio isso? Alguma ideia ou não? As religiões estão tentando remover a ignorância. Tentando. Os mestres falam que ela não tem começo. Ela veio junto com a criação. Mas será que tem fim isso ou não? A ignorância pode ter um fim ou não? Pode. Na verdade, coletivamente ela não tem um fim. A vida sempre vai continuar. Mas, individualmente, ela pode ter um fim. Eu posso, através do meu esforço, através da minha disciplina, através da minha sabedoria, acabar com a minha ignorância. Então, para mim, ela pode ter um fim.
E esse é o propósito do nosso caminho espiritual. Esse é o propósito da nossa meditação. Acabar com a ignorância. Ninguém gosta de ser ignorante. Esse sábio Patanjali fala que essa ignorância, dando a luz a esses outros 4, esses 4 também estão sempre presentes nas nossas vidas. Ego, gostos e aversões e medo da morte. O que é ego? Como vocês entendem o ego? O que seria o ego? O personagem. Que mais? Não tem resposta errada. Ego é nossa experiência de individualidade no mundo. Eu me percebo diferente de você, de você, de você, com características diferentes, e isso é o ego. Então, não necessariamente o ego é sempre nocivo, mas um ego desequilibrado é nocivo. E sinto muito em dizer, todos os nossos egos estão desequilibrados. E por isso a gente tem problemas. Essa segunda, depois do ego, esse próximo item, eles vêm juntos, eles são irmãos gêmeos, gostos e aversões. E o que é isso nas nossas vidas? Eu crio 2 listas. Uma lista, eu gosto. E a outra lista, eu não gosto. E isso vem de experiências passadas, então, eu provei uma comida, eu gostei, vai para a minha lista. Eu comi uma outra coisa, não gostei, para outra lista. E aí o que acontece? Eu busco sempre uma lista. A lista do que eu gosto. Estou sempre correndo atrás dela. Fala, tá bom, faz sentido. Por que eu vou buscar o que eu não gosto? Mas dessa lista do eu não gosto, eu estou fazendo o quê? Sempre fugindo. Ah, não, aquela pessoa, estou fora. Aquele lugar, não quero. Eu não gosto disso. Então a gente vai acentuando cada vez mais, através da experiência, a nossa lista do eu gosto. E do eu gosto vira o quê? Eu amo. E o do eu não gosto vira? Eu odeio. E aí, o que acontece? Eu estou sempre sofrendo. Porque nem sempre eu vou ter o que eu amo. E quando eu tenho medo de perder. E eu estou sempre apavorado porque o que eu odeio está sempre me sondando também. Porque eles são irmãos gêmeos, eles andam de mão dadas. Então, quanto mais a gente acentua essas 2 listas, gostos e aversões na nossa vida, mais chance de problemas. Não quer dizer que eu vou olhar para todas as comidas que vierem para mim ou que eu experimentar iguais. Não quer dizer que eu não vou gostar mais de uma coisa do que a outra. Mas o problema é uma intensidade exagerada nesses 2 sentimentos. Isso está claro ou não? E o último, que é a consequência desses gostos e aversões, que é a consequência do ego e derivado da ignorância, é esse medo de deixar de existir. Quem deixa de existir? Você deixa de existir ou não? Você deixa de existir, André, mal ou não? Não? Algo deixa de existir ou não? Não? Algo deixa. Seu corpo. Algo. Esse corpo deixa de existir. Essa mente um dia vai deixar de existir. Mas nós, na essência, não deixamos de existir. E por essa falsa identidade, a gente está sempre com medo. Eu olho no espelho, uma ruga. Mais uma barba branca. Ih, tá chegando perto. Melhor eu dar uma disfarçada. Mas esse é o meu corpo. Ele tem começo, meio e fim, mas eu não. Então esse é o irmão mais novo dessa família, divina família.
E é interessante que o sábio Patanjali fala que esses 4 itens, ego, gostos e aversões e medo da morte, se manifestam com intensidades diferentes em pessoas, em nós. Eles estão sempre em nós, todos nós temos isso. Mas eles têm 4 intensidades manifestadas em nossas vidas. O primeiro é dormente. Estão em forma de semente. Então, por exemplo, uma criança pequenininha, ela ainda tem pureza, ela não tem ainda muito ego, muita individualidade. Quando ela vai crescendo, ela começa a desenvolver essa personalidade, essas características mais fortes. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. No começo, o que a mãe oferece, ela come. Ela não tem muito esse gosto e aversão. E ela também não tem muito medo. Ela está lá no colo da mãe, maravilha, não precisa de mais nada. Ela está segura. Aí a gente vai crescendo, essas sementes que estão no estado meio que dormente começam a germinar. E aí que começa a diversão. Então lembra, mesmo se a gente não percebe intensamente essas características em nós, por exemplo, muito ego, ou muitos gosto e aversão, ou muito medo, ou muito apego a uma vida material, não quer dizer que isso não esteja em nós, mas talvez esteja numa forma agora dormente. Uma vez chegou um discípulo para o Gurudeva e falou assim: Baba, eu não tenho mais ego. Só dele ter falado isso, né? Aí o Gurudeva falou: é mesmo? Ele pegou um garfo e espetou esse discípulo. Ai! Falou: doeu, doeu. Enquanto você tem um corpo e você sente dor nesse corpo, você tem ego. Não fica falando essa besteira para lá e para cá. Ego. Então, dormente. Quando elas estão dormentes em nós, é mais fácil a gente se livrar delas. Se você pega e torra uma semente, ela não germina mais. Mesmo se você plantar, colocar adubo, ela não germina mais. O próximo estado é tênue. E o que significa isso? Já brotou. Mas ainda não virou uma planta gigantesca na sua vida. Está lá o brotinho só. Fica mais fácil. E o que quer dizer isso? Fica mais fácil do que plenamente manifestada essas características em nós. E o que significa isso? Por exemplo, você percebe um pouquinho de raiva. Alguma pessoa fala alguma coisa para você e você se irrita um pouco. É mais fácil eu contornar uma situação quando eu ainda senti uma pequena irritação do que quando eu estou soltando fogo pelas ventas e eu já estou querendo metralhar o mundo inteiro e já estou explodindo. Então, nessa característica ainda dessas 4, tênue, é muito mais fácil também eu lidar com, eu prestar atenção. E como eu mantenho essas 4 características nesse estado tênue? Como eu faço para controlar isso? Prestando atenção. Entendendo. Estou ficando irritado. De novo esse medo. De novo esse apego. De novo esse desejo. Prestando atenção. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha mente. Quais são as emoções que estão vindo até mim? Como eu faço para mudar? Oração, meditação. Eu sempre mantenho essa plantinha pequenininha. Eu não deixo ela crescer. Porque depois, se uma planta ficar muito grande para arrancar, é muito mais difícil. Aqui no Jardim do Ashram tinha uma planta, acho que ela chamava clerodendro. Ela parecia tão pequenininha, era só um fiozinho assim, nascendo, mas ela nasceu no lugar errado. E a gente tinha que arrancar a raiz. Para fora ela estava desse tamanho, só que tinha que arrancar a raiz porque senão ela nasce de novo. E a gente começou a cavar. Ficou maior do que o pedacinho para fora e não chegava aquela raiz. E ela cresceu num cantinho ali que era quase impossível.
Pegamos outras ferramentas, começamos a cavar, chegou no momento, não tem fundo isso aqui. A gente arranca do jeito que está, ela não vai ter coragem de nascer depois desse buracão. Mas por quê? A gente deixou ela enraizar. Então, manter esses 4, enquanto a gente não consegue se libertar por completo, sob controle, consciência deles, entender como está sua mente agora, como são suas reações, isso é extremamente importante. E isso é saber lidar com isso num estado tênue, sem que isso se intensifique muito. Porque pensa, você tem um pouquinho de medo de alguma situação, de alguma prova, se confrontar com alguma pessoa ou algum outro tipo de experiência, é muito mais fácil você lidar com isso quando ela começou em você do que quando isso tomou conta da sua vida e você está, por exemplo, num pânico e já não consegue mais raciocinar. Então esse é o aspecto próximo, que é tênue. Deu para entender? O próximo é chamado de alternado. E o que significa isso? Elas já cresceram, essa planta. Só que uma está mais forte do que a outra. Por exemplo, uma pessoa está explodindo de raiva. Quando uma pessoa está nesse estado, você não consegue perceber, por exemplo, que ela tem apego ou ela tem outras negatividades, porque aquela lá está tão forte que suprimiu as outras. Então, uma cresceu mais rápido do que a outra e ela suprime as demais. Nosso mestre dava um exemplo de que uma pessoa não consegue ter ao mesmo tempo raiva e paixão. Não tem como. Ou ela tem uma e a outra está suprimida, ou vice-versa. Então, nesse estado, uma está muito mais destacada e as outras não é que não existem, mas elas estão suprimidas. Dá para entender? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? É algo depois para a gente ir refletindo e perceber isso nas nossas vidas. A gente não pode ficar só com um monte de teoria na nossa cabeça, mas é só para a gente entender depois e olhar isso nas nossas vidas. Como está essa família desses 5 em nós? E o último estado é completamente manifestado. Sementes germinaram, eu não cuidei, não podei, virou uma floresta. E aí que é a dureza. Quando a raiz fica muito funda e a árvore ficou desse tamanho, para cortar é mais difícil. A prefeitura nem deixa. 5. Hoje nós não vamos falar de todos, porque senão vocês vão ter pesadelo e nunca mais voltam aqui. Avidya. A avidya tem outras características. Ela tem 2 poderes. A ignorância. E esses poderes da ignorância são de velar e de projetar. O que significa velar e projetar? Nas nossas vidas, por exemplo. Eu estou sob a ignorância, sob o véu da ignorância. O que ela está velando? O que ela está encobrindo? O que a ignorância encobre na minha vida? Ninguém se arrisca? A verdade. E qual é a verdade? Quem eu sou. A alma. A minha essência verdadeira. A ignorância encobre. Então, eu não consigo enxergar que eu sou alma. Eu posso repetir para todos vocês aqui durante 1 hora seguida. Você é alma, você é alma, você é alma. Quando a gente acabar aqui e abrir a porta, alguém vai lembrar disso? Não. Alguém vai ter a experiência disso? Não. Por quê? Porque a ignorância vai junto. Então ela encobre e ela projeta. E o que é esse poder de projeção da ignorância? Além de eu não perceber que eu sou a alma, a essência divina, eu me enxergo como? O corpo. Eu não enxergo quem eu sou e eu percebo de uma maneira distorcida quem eu sou
Esses dois poderes da ignorância deixa todo mundo nesse mesmo estado de ilusão. Quando a gente começa a refletir, vocês podem falar, mas eu estou bem assim, não fica falando mal. Eu estou feliz do jeito que eu estou. Mas quando a gente percebe a ação, a ignorância ela não age, mas ela se manifesta através desses quatro. E quando a gente começa a perceber o aspecto negativo do ego nas nossas vidas, quando a gente começa a perceber que esses nossos apegos, esses nossos desgostos não são tão positivos para as nossas experiências, e esse medo ou esse apego muito grande pela vida, especialmente vida material, vida no mundo, eu começo a entender que eu preciso alcançar um outro estágio, eu preciso me libertar disso, eu preciso ter controle sobre isso. Todos nós temos esses 5. E esses 4 são manifestados, a gente os percebe. Mas qual é o problema deles? Eu tenho que conviver com eles, porque eles só vão desaparecer nas nossas vidas com a nossa completa iluminação. Quando a gente chegar num estágio mais elevado de maturidade espiritual, a gente se liberta deles. Mas enquanto isso, a gente tem que conviver com eles. Qual é o segredo? Eu tenho que ter controle sobre eles, e não eles dominarem a minha vida. Porque é aí que é o sinônimo de miséria. Foi muita informação ou não? Alguém tem alguma pergunta? Eu não vou falar que Deus protege os ignorantes. Se um dia ele aparecer aqui, talvez eu fale. Uma pergunta. Algumas pessoas falam de material. Então, você falando da ignorância e da miséria. Mas as pessoas não confundem o material, nosso corpo carnal, com material bem? Com material bens? Sim. Eu não entendi muito bem. Assim, as pessoas confundem, eu acho, na minha opinião, confundem bem material com o nosso bem, o material carnal. Uhum. Pode, sim, só que os dois geram apegos. E, de uma visão espiritual, os dois são bens materiais. Um é mais denso, como dinheiro, como posses externas, mas esse também é um nosso bem material, porque ele é formado de matéria, de 5 elementos. Uma nota de dólar ou de real é formada de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. De uma certa maneira. Tudo. E esse corpo, igualzinho, formado de 5 elementos. Então ele também é o nosso bem material. Eu tenho um carro e eu tenho um corpo. Os dois são meus bens materiais. E os dois geram apego. E uma relação errada com ambos acentuam essa família que está dentro de nós, desses 5 que a gente falou hoje, que a gente apresentou hoje. Então, de uma visão um pouco mais ampla, o corpo também é um bem material. E as pessoas tentam possuir, não só se apegar ao corpo delas, mas elas se apegam e tentam possuir os outros também. Então, essa relação errada com os bens materiais e com o nosso corpo, por exemplo, é o que causa sofrimento. Não é que a gente não deve ter bens materiais, não é que a gente não deve cuidar do nosso corpo, mas se a gente não entende qual a minha relação com esse corpo, ou qual deveria ser a minha relação com o mundo e com a matéria e com os objetos, é aí que é o problema. E isso vem da ignorância, de eu não saber como me relacionar. E sem saber me relacionar, eu vivo. Como o ignorante toma consciência do seu estado de ignorância?
Ignorância é escuridão, sabedoria é luz. Então, quando a pessoa percebe que aquilo lá é escuridão, quando ela vê uma luz, quando ela percebe que tem luz, ela consegue comparar luz e escuridão. Então, quando a pessoa percebe que ela está na ignorância, quando ela recebe um pouco de luz, ou seja, ela vive num mundo completamente absorta na matéria, com apegos, com prazeres, e para ela aquilo é a vida. É isso que ela existe, ela tem que perseguir, e esse é o objetivo dela de viver. Mas aí ela escuta, por exemplo, alguém falando, existe algo além disso, existe uma outra fonte de felicidade. Esse seu caminho vai te trazer apego. Por esse escutar, ou por de repente uma grande decepção no mundo, que aí faz raciocinar, de novo eu bati a cabeça, de novo eu tropecei nesse mesmo negócio, de novo eu perdi. Não é possível, tem que ter algum outro caminho. Então, esses pequenos lampejos de luz, ou por uma decepção, ou por uma frustração, ou por escutar, ou por algum outro estímulo, faz com que ela comece a enxergar que existe um outro tipo de vida, um outro tipo de luz, e que aquele estilo de vida, ou aquela maneira de pensar, ou aquela atitude era ignorância. Certo? Ignorância. A gente está analisando de um aspecto um pouco negativo, assim, esse aspecto de ignorância, de ego, de gostos e aversões e de medo da morte. A gente está agora numa semana especial, que é de celebração da Mãe Divina. E o que é Mãe Divina? É Deus no aspecto feminino, no aspecto maternal. Um grande mestre analisou esse verso, esses itens que a gente está discutindo hoje, de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira positiva. Ele disse que a ignorância nas nossas vidas, a vidya, que é a mãe, ela é a mãe e os 4 são os filhos. Ela teve 4 filhos. O ego é o filho mais velho. Do filho mais velho, ele influenciou os outros 3. Ele influencia os gêmeos, gosto e aversão, e o mais novo segue junto, que é o medo. E esse mestre falou que a vidya é a própria presença da Mãe Divina nas nossas vidas. Falou, mas como uma Mãe Divina vai colocar o filho na ignorância? Como uma Mãe Divina vai iludir o filho? E aí ele dá o exemplo que às vezes a mãe está com o bebê no colo, e ele começa a chorar, ela conta alguma coisa que talvez não seja verdade, para ele parar de chorar, para acalmar. Ou ele está fazendo muita arte, ela fala, ó, vou te vender, vai vir na minha época era o homem do saco, ou o homem da carrocinha vai te levar. Bicho papão. Então assim, a mãe não está falando verdade, aquilo lá não existe, aquilo lá é mentira, aquilo lá é ignorância. Mas por que ela está falando aquilo para o filho? Porque ela está, ou seja, come isso e você vai ficar desse jeito. Você vai ficar igual aquele super-herói, forte. Talvez não seja verdade, mas por que ela está estimulando o filho com uma ignorância? Para um propósito mais elevado. Ela quer que ele alcance algum objetivo, ela quer que ele mude, ela quer que ele cresça e compreenda isso. Então, através disso, ele vai crescer. Então, nessa perspectiva, esse mestre fala que a ignorância vem para nossas vidas, que é a presença da Mãe Divina, para a gente abrir os olhos. A ignorância vai trazer para a gente um pouco de sofrimento na vida, vai trazer um pouco de decepção, vai trazer algum tipo de experiências não tão agradáveis na vida, mas para quê? Não é para a gente sofrer. Para quê? Para aprender, crescer e se aproximar de quem nós somos, do divino.
Então esse mestre fala, então, quando você perceber ignorância na sua vida, ou esses 4 mais ativos, não se coloca para baixo, ou não entenda que é uma guerra, ou que você tem que brigar, mas lembra da Mãe Divina e oferece para ela. Então é uma outra perspectiva, devocional. Eu não quero isso. Mãe, eu não quero mais esses brinquedos. Você já me distraiu tanto tempo com isso, eu não quero mais esses brinquedos. Eu quero agora a sua presença na minha vida. Eu preciso do seu aconchego. Eu preciso do seu colo. Eu preciso da sua proteção. Eu estou cansado de brincar. Os mestres falam isso, que uma mãe, quando está muito ocupada, ela dá uns brinquedinhos para as crianças e elas se divertem, ficam lá brincando. Mas chega uma hora que eles enjoam, joga esses brinquedos e começa a chorar e não tem brinquedo que vá substituir o quê? A mãe ir lá e buscar e colocar no colo. Então isso é o que a gente tem que fazer. Chorar. Por favor, chorem. Mas chorar não é só derramar lágrima. Chorar é meditar. Chorar é se conectar. E isso é também o meio mais eficiente para a gente se libertar disso. Dessa família. Certo? A meditação parece mais fácil desapegar das pessoas, entrar em si do que dos bens materiais. Isso é excesso de apego? Eu não entendi. Lê de novo, por favor. Na meditação parece mais fácil desapegar das pessoas, entrar em si do que dos bens materiais. Isso é excesso de apego? É mais fácil se libertar das pessoas do que dos bens materiais. Cada um tem um enrosco na vida. Todo mundo tem algum. Algum tem mais enrosco com pessoas, algum tem mais enrosco com bens materiais, outros tem mais enrosco com prazer físico, outros tem mais enrosco com comida. Então, depende. Depende de onde foram os nossos maiores desafios, vão ser mais difíceis da gente se libertar deles. A meditação, na verdade, ela atua de uma maneira geral. Não é só, por exemplo, uma percepção sua mais intensa, por exemplo, de bens materiais. Mas quando a gente medita, a gente está enfraquecendo todos esses nossos apegos e esses nossos laços desarmoniosos com o mundo. Não é um só. Eu não preciso brigar e me degladiar com uma qualidade minha. Naturalmente, a meditação vai enfraquecer todos esses laços que não são tão saudáveis nas nossas vidas. Mas cada um tem um. Quando eu morava no Ashram de Miami, por exemplo, logo no começo, eu comecei a fazer um monte de dietas meio intensas, mas o que acontece? Eu comecei a ficar morrendo de fome. E aí quando eu fechava o olho para meditar, eu só pensava em comida. Principalmente na hora da meditação do almoço, tinha alguém cozinhando lá perto. Eu só meditava em comida. E aí eu fui falar para o meu mestre, falei, Baba, eu fecho o olho e só penso em comida. Falei, faz parte, vai passar. Come também. Talvez ajude um pouco. Então cada um tem um, não tem jeito. E é normal que quando a gente fechar os olhos para meditar, esse negócio que for mais intenso nas nossas vidas, esse apego ou essa inclinação um pouco mais forte para algo do mundo, vai vir à tona. Porque a mente sabe como jogar com a gente. Ela não quer que você fique quietinho lá, ela não quer ficar quieta. Ela quer bagunçar a sua vida, ela se diverte. Então é normal a gente ter a experiência de algo sempre um pouco mais intenso, tentando tirar o nosso estado de paz na meditação, certo? Alguém tem alguma dúvida? Quando você disse que um exemplo, né, que o momento vai aflorar a raiva, a gente tem que observar, né? Quem faz essa observação? Quem observa? Quem observa? A raiva é um resultado.
ela vem da nossa experiência na vida. Então, eu não gosto de uma coisa, quando essa coisa acontece de novo, eu não gosto mais ainda, até que eu não tolero mais e explodo de raiva. Então, isso vem do nosso... e é armazenado na nossa memória, essa experiência, e ela é experienciada pelo intelecto. Mas eles são só instrumentos nas nossas vidas. Tem algo por trás desses instrumentos que tem consciência do que passa, consciência do que acontece e tem a experiência das coisas. E isso é a alma. A alma está sempre por trás disso tudo, mas a gente não percebe. Então, o que acontece? Eu me identifico com essa experiência, eu me identifico como a raiva. Então, o que eu falo? Eu não falo, minha mente está com raiva. Eu falo o quê? Eu estou com raiva, porque eu não percebo essa separação entre consciência ou alma e um instrumento que está experienciando a raiva, ou uma memória que está trazendo uma emoção que estava armazenada. Então, é a consciência ou a alma que enxergam e percebem. Mas isso está tão junto nas nossas vidas e misturado que eu não consigo perceber a separação. Na próxima semana nós vamos conversar sobre os outros 4. E quando a gente entrar com o ego, a gente vai entrar nesse assunto, nessa misturada toda que a gente faz. Obrigado. Certo? Todo mundo se libertou da ignorância ou não? Não. Um balançou a cabeça que sim, pelo menos um. Eu não sei se ele estava dormindo também, fazendo assim. Vamos meditar um pouco? Feche os olhos, por favor. Se possível, sente-se com a coluna ereta. Observe a sua respiração. Cada inalação e exalação que entra e sai pelas suas narinas. Calmamente observando, sem esforço. Cada respiração consciente nos leva mais próximo dessa experiência da verdade. Todos nós somos filhos da imortalidade. Os mestres dizem que a nossa verdadeira identidade é a consciência, a eternidade. E especialmente a bem-aventurança. Em essência, eu sou isso. Mas por que será que eu não tenho a experiência disso? É esse véu que nos impede dessa percepção que a gente remove na meditação. Não é adquirir nada novo, mas é acessar o que já existe em nós. Concentrem-se. A respiração é o caminho para esse acesso.
Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente, o quanto puder, dentro do seu confortável. Exale. Respiração normal e consciente. Curvar significa se entregar, buscar refúgio. Significa curvar também o nosso ego, trazer mais humildade para nossas vidas. Ó Mãe Divina, põe o seu filho no colo. Eu estou buscando a sua proteção. Eu estou buscando a sua presença amorosa na minha vida. Eu estou cansado dos seus brinquedos, que só me afastam da verdade e me distraem. Eu já brinquei demais. Agora eu quero sua presença e mais nada. Remove esse véu de ignorância que me faz sentir separado, sozinho e me faz sofrer. Deixa eu entender quem eu sou. Me deixa também mergulhar nesse oceano de paz e bem-aventurança. E que cada instante da minha vida seja com essa experiência de paz, de alegria, de plenitude. Enquanto eu faço tudo o que eu tenho que fazer nessa vida, que eu não esqueça da sua presença. Inale, lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se de novo, com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, mas ainda conscientes dela, não se esqueçam. Sua respiração é a presença da Mãe Divina. Não é deixar de viver, mas é aprender a viver. Inalem bem lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente, se possível pelo nariz também. Inale, longa, lenta e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inalação lenta, longa e profunda, com amor. Exale, lenta, longa e profunda, espalhe amor. Inale. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segure a respiração um pouco, concentrem-se. Exale. Respiração normal, conscientes dela. Concentre-se dentro da cabeça.
tentem perceber um espaço interior. Não é um esforço, é somente observando, com calma. Vamos meditar um pouquinho em silêncio, com essa atenção interior. É ali que a gente acessa a nossa essência. É aqui dentro o local onde a ignorância não tem acesso. Tentem, medite um pouco. Um pouquinho mais de atenção na respiração, mas continua com a sua atenção lá dentro. Todos nós temos que aprender a viver com mais consciência. Aprendendo a enxergar o que está acontecendo aqui dentro. Como estão minhas ideias, meus pensamentos, minhas emoções. Como estão esses 4 elementos em mim? Ego, gostos e aversões, medo, apego. Perceber essa família na minha vida já é um grande passo. A gente existe para ter a experiência da bem-aventurança, para ter essa experiência de paz, de alegria em todos os instantes, independente da situação externa. Quando eu aprendo a acessar isso em mim, isso se reflete para toda parte. Toda vez que eu meditar, mesmo que um pouquinho, eu estou mais perto disso. E eu não deveria parar até alcançar, até me estabelecer nessa essência, na verdade. Essa vida humana é tão rara, é o maior presente divino, que a gente possa aprender a aproveitá-lo. Vivendo no mundo, sem se esquecer da nossa meta.
Eu agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade e orando para Deus, para os mestres, para que abençoem nossas vidas. Com mais clareza, com mais energia, com mais disciplina e com mais vontade de experienciar o que a gente escuta, de sentir esse amor divino em nós, de sentir essa paz perenial. Tentando perceber essa essência divina que habita em cada um de vocês. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos.